Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, segunda-feira, dia de live aí, às 12h30 no nosso horário de almoço, live de conteúdo, onde eu trago para você algum conteúdo, alguma teoria, para que seja de valia, para que você busque o autoconhecimento e melhore aí os seus relacionamentos. Então sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Semana começando por aqui, eu tô cheia de energia, com muita vontade de doar mesmo um tanto de coisa para que eu também possa receber, né? Então, ai meu Deus, 20 anos sendo mamãe do meu marido, então essa live é pra você. E aí, olha só, eu quero falar pra vocês aqui, ó, quem tiver aqui comigo ao vivo, enviar aí um aviãozinho pra convidar alguma conhecida, alguma mulher, algum homem que vive o oposto disso, pra ouvir um pouco da teoria, pra conhecer um pouquinho mais de como é que a gente se torna mãe dos nossos parceiros. E para que a gente possa juntos crescer e melhorar e viver em relacionamentos mais saudáveis. Tô esperando, Vanessa, você vir, tá? Então, olha só, porque primeiro eu quero contar para vocês porque que eu decidi focar um pouco e trabalhar essa questão da independência emocional. Muito tem se dito dos relacionamentos abusivos e o quanto nós mulheres temos sido abusadas, temos vivido relacionamentos não saudáveis, né? Então, muito tem se dito da dependência emocional e do quanto a gente vive relacionamentos não saudáveis. E aí, eu pensei de começar a trazer, enquanto conteúdo real e concreto, algumas teorias que pudessem nos ajudar a viver relacionamentos saudáveis, né? Pra gente sair disso do relacionamento abusivo pra ir pra um relacionamento saudável. E aí, pra isso a gente precisa focar em nós, no autoconhecimento. Por isso, eu comecei a trazer alguns conteúdos de liberdade emocional, que é assim que eu tenho chamado aqui, o oposto dos relacionamentos abusivos, o oposto da dependência emocional. E uma forma de viver a dependência emocional é quando nós, mulheres, nos colocamos como mães dos nossos parceiros. Fiz um esqueminha aqui do que eu quero contar pra vocês. Quem é que lembra do desenho, do filme do Peter Pan? É um desenho da minha infância. Via muito o desenho do Peter Pan, vi o filme do Peter Pan. E fiquei, inclusive, com muita vontade de ler o livro na sua íntegra agora, porque existe 2 livros muito estudados na psicologia, quando se fala de dependência emocional, que é o Síndrome do Andy e Síndrome de Peter Pan, né? São complementares as relações. E vem lá do filme do Peter Pan. Eu não sei se vocês se lembram. Quem aqui, conta aí pra mim, faz uma mãozinha, uma caretinha pra eu entender. Quem assistiu o filme, quem lembra da história do Peter Pan? Quem tá aqui comigo e lembra aí do filme, da história do Peter Pan? Oi, Alessandra. O filme e o desenho do Peter Pan conta da história de um garoto, isso mesmo. E esse filme, gente, ele é de 1953. E o quanto ele é atual. Nossa, eu gosto muito de uns desenhos desse, assim, né? Tem um novo mesmo, uma versão nova. Mas a história é sempre a mesma, né? A história é de um garoto que se recusa a crescer. Essa é a história do Peter Pan. O Peter Pan, ele se recusa a crescer e ele quer ir para a Terra do Nunca. E a Terra do Nunca é uma terra de encantamento, onde existe apenas diversão, não existe responsabilidade, né? Então, é uma terra de promessas, de muita diversão, de muita coisa boa, mas não tem responsabilidade. Então, Peter Pan é um garoto que se recusa a crescer e ele quer viver na Terra do Nunca, na terra onde que tem muita diversão. E aí,
Tá lá o Peter Pan na Terra do Nunca e ele se sente sozinho e precisa de alguém. E ele vai até a casa da Wendy no momento em que os pais delas viajam. E ele convida a Wendy para ir com ele para a Terra do Nunca. E, gente, não sei se vocês lembram da história, e é uma característica do relacionamento abusivo. É uma característica do relacionamento dependente. O homem promete à mulher muita festa, muita diversão. É uma promessa de uma vida gostosa. E é isso que o Peter promete para o Wendy. Ele fala, olha, vamos embora comigo para a Terra do Nunca, porque lá a gente vai se divertir muito, vai ter muita festa, nós vamos ter muita coisa boa. Então, o Peter, ele passa mel na boca da Wendy, convidando ele para ir para a Terra do Nunca. E a Wendy fica encantada com todas as promessas que o Peter faz para ela. E ela quer ir com ele para a Terra do Nunca e convence os 2 irmãos mais novos dela de ir para a Terra do Nunca. Na verdade, o que o Peter queria era uma mulher para cuidar dele lá na Terra do Nunca, para fazer os cuidados básicos que ele não queria ter responsabilidade como homem, né? E aí, gente, a gente precisa voltar um pouco mais para entender por que a Wendy topa essa promessa glamurosa, né? Por que a Wendy topa essa coisa mágica que o Peter Pan promete pra ela? Porque não é do nada. Não é do nada que a Wendy topa isso, né? Se vocês forem ler a história lá, o que acontece? A Wendy tinha problema com os pais dela. O relacionamento dos pais da Wendy era literalmente um relacionamento onde a mãe cuidava do pai como mãe dele, e a Wendy, ela fazia tudo para agradar, querendo a atenção do pai, só que o pai não estava disponível ali, pelas questões dele, para agradar ela. Então a Wendy aprende com a mãe que ela precisa fazer tudo para agradar o pai. Com isso, a Wendy entra num processo de o pai é o meu glamour, o meu pai é o meu tudo, o meu pai é o meu grande amor da minha vida, e ela começa a criticar a mãe dela pelo jeito que a mãe trata o pai. Ela começa a culpar a mãe pelo fato do pai não estar ausente, não estar presente ali. Então, dentro da cabeça da Wendy, ela não tem o amor do pai dela por culpa da mãe. E aí a mãe agradando o tempo inteiro esse pai, a Wendy aprende ali, e ela se sente então não amada, ela tem algumas questões de dependência emocional que não foram supridas pelos pais dela ali na infância. Então a Wendy se sente não amada e quer alguém ali que a ame, que a dê pra ela aquilo que os pais dela não deram. Então Wendy tinha um problema com os pais dela e vivenciava isso ali na casa dela. E ela queria fugir de tudo aquilo, ela queria fugir dos grandes problemas que tinha na família dela. E aproveitando esse momento de fuga, querendo ir embora da casa do pai e da mãe, e daquela vida ali que ela vivia naquela família, chega um garoto e promete uma vida linda e maravilhosa, a Wendy não pensa 2 vezes e parte com o Peter Pan. E é isso que acontece nos relacionamentos dependentes. Por isso chama síndrome do Wendy, que são mulheres que cuidam dos seus parceiros como mães. Essas mulheres têm características, gente, que são as Wendys, né? Tem características muito bem definidas. Eu trouxe algumas características para contar para vocês, porque necessidades que fazem parte de uma mulher que vive o papel de Wendy. Uma mulher que vive o papel de Wendy, ela cuida muito ali do seu Peter Pan, do seu homem, porque lá no fundo do coração dela, ela tem a esperança de que esse homem cresça, de que ele seja um homem verdadeiramente e construa com ela uma família. Então, lá no fundo do coração dela, ela acredita que ela educando, ensinando esse homem como agir, ensinando para ele o que ele precisa enquanto homem, ele vai se tornar um homem. Só que isso é
é um tiro no pé, vamos dizer assim. Porque as relações são complementares. Se eu cuido do outro, eu fico no meu estado de ego pai, complementar, o outro vai sempre ficar na criança. Então, é uma grande ilusão de qualquer mulher cuidar do homem, achando que em algum momento ele vai crescer e vai atuar ali naquela família enquanto homem. E é uma grande ilusão, porque eu tô te contando que é complementar. Enquanto você cuida dele, ele vai agir no estado de ego criança. Então, não vai acontecer uma mudança aí. A mudança, ela acontece quando a mulher deixa de agir como mãe e começa a agir como adulto e tratar o homem como adulto. Aí sim começa a mudança. Então, uma outra característica, né, que as mulheres que cuidam dos seus parceiros como mãe têm é que ela é controladora. Ela controla tudo. Ela controla o celular, ela controla a hora que vai chegar, que dia vai pro futebol, quem são os amigos dele, como é que vai acontecer o final de semana. Ela tem o controle da casa. Então ela controla tudo. Mas ela mantém esse controle... Ela mantém o homem e a família sob controle por insegurança. A insegurança, o medo de perder esse homem que ela acredita que vai ser um homem para um dia, homem com ela em algum momento, faz com que ela mantenha tudo sob controle, que ele dependa dela, porque aí ela tem certeza que ele nunca vai embora. Então as mulheres... elas cuidam dos seus homens como uma forma de manter esse homem ali. Porque enquanto ele depender de mim, enquanto ele precisar de mim, ele não vai embora. E fica parecendo uma coisa de muito amor, né? E não é insegurança. As mulheres que cuidam dos seus parceiros, enquanto igual mãe, têm um medo enorme de ser rejeitada. Tem muito medo da rejeição, do homem ir embora e não precisar mais dela. Então, uma grande característica das mulheres Wendy's, que cuidam dos seus maridos como mães, é que ela tem medo de rejeição. Então, ela tem medo de rejeição, ela tem necessidade de controlar o outro para que o outro precise dela. Ela cuida demasiadamente como mãe daquele homem, porque ela acredita que aquele menino vai se tornar homem e vai construir com ela a família que ela sempre sonhou. E é uma ilusão, porque é complementar. E, gente, pasmem, essa mulher, ela tem sentimento de inferioridade. Ela acredita que ela é menor, uma posição existencial do que a gente chama na análise transacional de depressivo. Então ela vive aqui no eu não sou tão boa quanto ele. Então, talvez esse mundo mágico que o homem promete à mulher, de muita felicidade, de amor eterno, de viagem, de realização do sonho, etc., faz com que as mulheres se sintam inferiores. Então, a mulher que cuida de uma forma materna do seu homem, ela tem sentimento de inferioridade. Então, ela se sente menos. O homem é visto por ela como superior. Ela engrandece as características do homem e se desvaloriza, tá? Então, essa é uma outra característica das mulheres Wendy's. Uma outra característica é a baixa estima. As mulheres Wendy's têm uma estima de si, que é o conceito de si, que eu acabei de falar, muito baixo. Elas têm uma questão interna de conceito delas mesmas muito baixo. Até de achar que às vezes não vai achar um homem ali tão especial para elas, né? Um homem adulto, viu, gente? Uma outra característica, elas têm muita preocupação da opinião do outro. Então, são pessoas que se preocupam muito com o que o outro vai dizer, com o que a outra pessoa vai opinar. Então, são pessoas que têm muita preocupação com a opinião do externo, que tem a ver com a autoestima, né? Outra característica é o medo da solidão. São mulheres que têm muito medo de estar sozinhas, então tem muito medo da solidão e aí topa tudo. Inclusive, pegar um menino para criar, para ela ter um homem para ela. Que é bem isso, gente. As Wendy da vida tá achando que não tem um homem aí, então, vou pegar aquele menino para criar, né? Vou pegar para criar para mim, que aí eu crio ele se torna um homem para mim.
Uma bela de uma ilusão. Então, as mulheres que tratam o seu homem como mãe têm medo da solidão. Uma outra característica é uma necessidade de agradar o outro para ser aceita. É como se do tipo, se eu não cuidar dele, se eu não fizer tudo o que ele quer, ele não vai gostar de mim. Então ela cuida demasiadamente, ela agrada esse homem demasiadamente, porque atrás disso tá uma insegurança tão grande de si mesmo, porque se eu não agrado esse homem, ele não vai gostar de mim. Então volta de novo no sentimento de inferioridade, tá? Gente, conta uma coisa pra mim. Tem mais algumas características aqui da Wendy, mas me conta se tá fazendo sentido, se quem tem alguma dessas características ou conhece, conversa aí comigo. Me conta se do tipo faz sentido essas características que eu tô contando pra vocês. Ou se você tiver alguma dúvida em relação a essas características que eu tô colocando aqui, vai conversando comigo aí, tá? Uma outra característica da Wendy é que ela, gente, ela é a menina bem comportada. O que é a menina bem comportada? É aquele papel de mulher que nós aprendemos, sabe? Que é a menina certinha, aquela dona de casa que não fala pra desagradar o outro, que não tem um comportamento muito aceitável pela sociedade, né? Ela não retruca o homem, ela não rebate, ela não questiona. Então ela tem um comportamento desenhado e aceitável para a sociedade. Tanto, gente, que existe uma brincadeira, né, preconceituosa, que quem já ouviu, me faz uma mãozinha aí pra mim agora. Quem já ouviu essa brincadeira? Que existe a mulher para casar e a mulher para se divertir. Que a mulher para casar é aquela comportada, é aquela que não bebe no meio dos amigos, é aquela mulher que não fala alto, que não fala de sexo entre as amigas, entre os amigos, que dança tá sempre muito comportada. Essa é a mulher para casar. E aí tem a mulher que é para se divertir, né? Aquela mulher que fala alto, que fala o que quer, que fala que gosta de sexo mesmo, que bebe cerveja junto com os homens, essa é a parceira. Só que essa é a Sininho, que eu vou contar da Sininho daqui a pouco. A Sininho briga com a Wendy. A Wendy, a Sininho, é apaixonada pelo Peter Pan. Só que a Wendy, ela agrada o tempo inteiro, se sacrifica pro Peter Pan aceitá-la. E a Wendy não, é do tipo, ó, eu te amo, mas eu me amo mais que você, filho. Não eu vou fazer pra você me agradar. Se você quiser ficar comigo, eu tenho a minha personalidade, eu tenho o meu jeito. Então, a Wendy e a Sininho tem uma competição entre si. Porque a Wendy faz tudo pra agradar o Peter, né? E a Sininho não. A Sininho, ela é essa mulher aí que fala o que pensa, que coloca a sua opinião. O contrário da Wendy. A Wendy não fala. A Wendy, se ela tiver um desejo ou alguma coisa que é contra o que o Peter faz, ela jamais ela tem coragem de colocar a sua opinião. Ela segue ali o desejo do marido, hein? Acho que precisamos aprofundar em alguns pontos para chegar no meu caso. Gente, fique tranquila, porque esse é o conteúdo do mês, tá? E eu preciso que vocês me coloquem dúvidas, participem comigo para que eu traga conteúdo que faça sentido no que eu acredito de psicoeducação, tá bom? Eu preciso que vocês conversem aí comigo, me contem, perguntam nos directs, participem das postagens, para que eu consiga, Nancy, aprofundar realmente no que vocês que estão comigo aqui sempre precisam saber sobre isso, tá? A Tassiana tá falando que ela não é para casar. Às vezes, nós não somos para casar com o Peter Pan, viu? Porque o Peter Pan é o garoto que não quer crescer. E aí, quem já tá no processo de virar uma Sininho, ela quer um homem, ela não quer um Peter Pan. Então, é isso, né? Que mais aqui, né? Faz muito sentido. Conheci uma colega que é assim, mas parece que toda essa proteção e cuidado não adianta tanto, porque o outro vai embora. Não adianta mesmo. Todo esse cuidado e toda essa proteção, essa tentativa de agradar o outro, não cria, gente, uma conexão de verdade.
não cria um relacionamento saudável, não cria amor, não cria intimidade. Pelo contrário, cria codependência, cria dependência emocional. E aí, com isso, acontece todos os conflitos que acontecem nos relacionamentos por aí, né? Então, essa super proteção, esse tratar o outro como uma mulher, como uma mãe, inclusive abre espaço para o homem ter uma amante, porque todo homem quer uma mulher, todo homem quer uma parceira. E aí tem muitos dos homens que não percebem que no lugar de Peter Pan eles querem uma mulher para tomar conta deles, mas em outros momentos eles querem uma parceira, uma mulher para transar, porque ninguém transa com mãe. Não dá para sentir tesão por mãe. Primeiro, a gente acha que pai e mãe nem transa. Então, abre-se espaço para os conflitos, para desconfiança, abre espaço para achar a outra mulher bonita e etc. Por quê? Porque a mulher dele tá ocupando o lugar de mãe, né? E mãe, já viu, né? Não tem jeito de transar com mãe, não é verdade, né? Não, eu quero falar muito sobre a Sininho, porque a Sininho é o lugar da qual nós precisamos estar, porque a Sininho, ela é muito segura de si mesmo. A Sininho, ela não tem medo de estar sozinha, ela não tem medo de colocar a sua opinião. A Sininho, ela se responsabiliza por todas as suas atitudes, pelos seus relacionamentos. Ela é do tipo, ela fala pro Peter Pan lá, olha, eu te amo, eu quero estar com você, mas do meu jeito também. Eu também tenho as minhas vontades. Eu também tenho a minha vida. Eu não quero largar a minha vida pra viver com você na terra do nunca, né? Existe o meu mundo e o seu mundo. E a Sininho quer que o Peter Pan se comprometa enquanto homem. E ele não quer. Ele fala, não. Né? Eu lembro de uma fala que ele tem lá no filme, que ele fala, Deus me livre a assumir... Ah, lembrei, é uma fala. Gente, adora essa cena. Que a Sininho fala pra ele que ele precisa falar do sentimento dele, que ele precisa assumir o que ele sente e viver isso. E ele fala, que? Falar de sentimento, emoção, Deus me livre, isso me compromete com o outro, né? E a Sininho quer isso, a Sininho quer conversar, a Sininho quer que ele assuma o sentimento dele. E um homem que vive na síndrome do Peter Pan não quer assumir o seu sentimento, porque ele vai ter que assumir o compromisso de homem. E é difícil, e o Peter Pan fala isso. É muito mais fácil viver brincando, é muito mais fácil viver na terra do nunca, onde que tem promessas o tempo inteiro de alegria e de diversão. E, gente, deixa eu contar um negócio. Quem lembra da fala do Peter Pan de como é que faz pra voar, pra sair do mundo real e ir pra terra do nunca? É ter pensamentos positivos e usar o pó mágico. Quando eu lembro disso, eu penso assim, gente, é viver numa terra de não realidade. Porque relacionamento entre adultos tem responsabilidade, tem coisas ruins, não tem só coisas positivas. Tem coisas ruins, sim. Tem DR. Tem a hora de falar do sentimento. Tem a hora que eu tenho que falar, não, aqui é o meu limite. Não é possível eu viver apenas no mar de rosas e não pensar hora nenhuma na realidade. Tanto que na hora que a Wendy pensa na realidade, ela não consegue voar. E aí o Peter pega na mão dela e fala que ela não pode. Então ela não pode olhar para a realidade. Ela precisa olhar para o mundo mágico, para o mundo de criança, onde não existe nada real, não existe responsabilidade. E esse é o convite que os homens fazem para as mulheres, o Wendy. Vem pro meu mundo que eu vou te fazer feliz. Vem pro meu mundo que a gente vai se divertir até falar chega. Tenho tantos amigos, a minha vida é tão gostosa. E nós, mulheres, a gente se olha para isso e fala, nu, eu quero isso. Eu quero esse mundo. Eu quero essa coisa divertida que esse menino vive. Esse menino vive, tá? Acho que eu tenho muitos momentos que eu sou o Wendy e Sininho, dependendo da situação. Às vezes, para evitar a discussão, eu prefiro ser o Wendy. Então, eu acredito que todas nós, mulheres, temos momentos Wendy e momentos Sininho. Todas nós. O que a gente precisa é ter consciência disso, ter um autoconhecimento sobre isso, para conseguir não viver dependente emocionalmente. E outra coisa, se eu tenho consciente disso, eu sei aonde que eu preciso mudar e onde é que eu não preciso. Porque se eu vivo num relacionamento totalmente Wendy, a possibilidade, inclusive, de ter uma traição nesse relacionamento é 99% de chance.
E aí depois ainda eu culpo o outro, né? Então, uma outra coisa. Se eu vivo ali no mundo da Wendy, eu nunca vou ter o homem que eu quero. Eu nunca vou ter uma troca equilibrada. Então eu não vou me sentir amada. Pro outro me amar, eu tenho que fazer o que ele quer. Ele não vai me amar de uma forma autêntica, do jeito que eu sou. E isso vai me frustrar. E aí vai virar uma bola de neve. E é aonde que às vezes as mulheres têm cobrança demais. Quem nunca ouviu um homem falar, puta merda, essa mulher cobra demais. Acho que isso é quase que unânime entre os homens, falar que as mulheres cobram demais. E por que as mulheres cobram demais? É porque as mulheres agradam demais esses homens e depois cobram em outros momentos. Porque, lógico que eu vou querer cobrar. Se eu tô fazendo muito por você, se eu estou te agradando, eu quero que você me agrade também. Só que aí acaba cobrando em um lugar errado. E aí acaba criando confusão num relacionamento, né? Então, todos nós temos a Wendy e a Sininho. Só que a gente precisa ter muito autoconhecimento para que a Sininho seja realmente a dona da nossa vida. E que a gente realmente... Porque só a Sininho vai namorar um homem de verdade. Só a Sininho vai ter um homem. A Wendy vai ter um menino para criar. Gente... O que eu tenho de cliente, de amiga que fala, o meu homem fica o dia inteiro jogando videogame, ele joga mais videogame do que não sei o que, quer ficar no bar mais tempo do que sair comigo. Isso é o Peter Pan. Isso é o Peter Pan. O Peter Pan, ele quer brincar, ele não quer o mundo da responsabilidade, tá? Eu também conheço muitas mulheres assim, que vivem como a Wendy. E é um livro que eu indico a todas vocês ler. Chama Síndrome de Wendy, tá? Sempre que fiquei solteiro, fui Sininho. E me sentia livre e feliz. Em relacionamento, essas crenças que veio da criação e que confusão que dava na cabeça. Verdade. E aí é uma coisa que eu falo sempre aqui. Todas nós temos crenças, temos aprendizados e temos traumas do nosso sistema familiar. E a gente precisa cuidar disso para que a gente consiga ser uma verdadeiro Sininho. Para que a gente seja livre emocionalmente, eu preciso cuidar disso em mim. Eu preciso vir pro meu adulto. E, gente, todo mundo começou a vida dependendo emocionalmente dos nossos pais. Nós, para viver, a gente dependeu emocionalmente. E todo mundo, o pai e a mãe, não conseguiu suprir todas as nossas necessidades. Porque papai e mamãe são seres humanos, assim como nós. E tinha momento ali, às vezes, que eu tava necessitando de amor e eu não soube pedir pra minha mãe, ou minha mãe não estava disponível, ou meu pai não estava disponível, por qualquer motivo que seja, e alguma das minhas necessidades emocionais não foram supridas. E eu, enquanto adulta, preciso ter consciência disso, para que o meu adulto cuide da minha criança interna, ressignifique isso para não buscar nisso em um homem. Então, todas nós temos questões de dependência emocional para ser cuidadas. E por isso que, às vezes, quando eu começo um relacionamento, volta aqui alguma dessas questões e eu começo a trazer isso pro meu relacionamento. Então, eu preciso cuidar disso para que eu seja uma Sininho. No momento que me tomei meu lugar de mulher, minha vida mudou. Sim, a partir do momento que eu saio da criança e eu venho para o meu adulto e assumo o lugar de mulher, de Sininho, que eu não quero cuidar de nenhum homem, nenhum menino para que ele se torne homem, a vida da gente muda. O relacionamento começa a ser mais gostoso, mais equilibrado. De repente a gente vê homem de verdade, sabe? Não menino que a gente precisa criar para ter um homem do nosso lado, né? Quem ama, cuida. Qual o caminho do meio desse cuidar? Então... Quem ama, cuida como adulto. Porque o cuidar como adulto é diferente do papel de mãe, né? Mãe é aquela que fala assim, você tem que chegar 10 horas em casa, você não pode passar do limite do seu cartão de crédito, leva a comida lá, pega a roupa que o outro deixou no banheiro, tem que cuidar do dinheiro do outro, porque senão ele vai gastar mais do que tem. Se não lembrar ele do médico, ele não vai. Esse tipo de coisa é mãe, não é de gente adulta. E existe cuidado de adulto aqui, né? Quando o outro realmente precisa de cuidado. Porque se eu tenho um homem do meu lado, que eu preciso lembrá-lo, que ele não pode gastar a mais porque vai passar do limite do cartão de crédito, isso não é cuidado.
Isso não é cuidado de amor. Isso é a mãe dele que devia ter ensinado pra ele. Ou se eu preciso falar pra ele que o relógio dele tem que despertar pra ele ir trabalhar, ou que ele não pode beber demasiadamente porque ele tem filho pra me ajudar a cuidar, tem eu que quero me relacionar com ele, isso não é cuidado. Não é mesmo. Talvez a gente precisa saber diferenciar a questão de cuidado, que eu cuido por amor, disso que a gente confunde, que é a função materna, sabe? A partir do momento que a pessoa... Gente, eu brinco e falo assim, ó. Se a pessoa é adulta e quer transar, então ela precisa dar conta da vida dela. E aí, então, não precisa de pai e mãe pra cuidar de muita coisa. Então, a gente precisa começar a repensar o que é esse cuidado, sabe? É diferente de eu fazer uma comida gostosa pro meu homem, porque ele gosta daquela comida e conscientemente eu faço isso. Ou de, por exemplo, se eu não tiver com a comida pronta às 19 horas, se eu não estiver em casa, o meu marido vai brigar comigo. Esses cuidados que eu tô falando é no sentido, nisso, sabe? De educação. E que não é cuidado na real. Existe um cuidado de adulto, sim. Um cuidadozinho que é consciente e que é uma troca e que é amor adulto, tá? Eu olho o outro como capaz, como adulto que é responsável por si e que se eu não tivesse ali, ele dava conta. Se eu não estiver ali, ele vai ter roupa limpa. Se eu não estiver ali, ele vai ter roupa passada. Tudo certo, eu enquanto mulher dele, cuidar da roupa dele ali, mas tem uma troca, ele também cuida de mim. Uma troca mesmo. Porque quando é esse cuidado que eu tô falando que não é saudável, apenas a mulher cuida. Tem uma frase que eu tenho ouvido muito, que é assim: Tati, eu sempre cuido dele, mas quando eu preciso, ele não cuida de mim. Aí não é cuidado. Aí é porque você tá no lugar de mãe. E talvez aí seja a diferença do quem ama cuida, né? Eu cuido num equilíbrio, numa troca. Aí é amor, tá? Aí é amor. Agora, se só um cuida o tempo inteiro, é dependência emocional. E eu tenho dito muito, estamos confundindo o que é amor do que é dependência emocional, tá? Que mais? Eu te respondi aí, quem perguntou... Valdineide, consegui deixar claro que você é a diferença? Preciso ver esse filme. Gente, assista o filme do Peter Pan. Eu gostava mais dos desenhos, tá? Mas assiste o filme do Peter Pan. E Vanessa, por favor, leia o livro A Síndrome do Peter Pan. Eu devia ter deixado o meu livro aqui pra eu mostrar pra vocês. E tem um livro, A Síndrome do Peter Pan e a síndrome do Andy e Síndrome do Peter Pan, tá? Os meus conteúdos desse mês estão baseados nesse livro. Uma Sininho, pode dar certo com o Peter Pan? Não, porque o Peter Pan, ele é um moleque, ele não é um homem. Então, uma Wendy a caminho de ser uma Sininho pode se relacionar com um Peter Pan. Porque às vezes eu tô envolvida ali, né, no relacionamento já tenho uma relação estabelecida e eu começo a me desenvolver pro caminho de Sininho. E ainda assim tem algumas armadilhas que me prendem, algumas dependências emocionais que ainda precisam ser cuidadas, que me fazem relacionar com o Peter Pan. Mas uma mulher verdadeiramente Sininho, ela não tem paciência com o Peter Pan, não. Porque o Peter Pan depende dela, exige dela muito e age como um moleque, não age como um homem. Ele não fala de sentimento, não quer intimidade, quer só o prazer, quer só a diversão. Hora de pegar no chifre do boi mesmo? Então, Alessandra, uma mulher, o Andy, se no caminho de se tornar uma Sininho, ela ainda se relaciona com o Peter Pan. Mas a Sininho de verdade não fica com o Peter Pan. Que ele fica moleque demais. Começa a dar birra demais e aí a mulher não tem paciência. Muitas vezes a infantilidade do homem vem da criação. Sim, vem da criação, né? Mães que fazem tudo pelos filhos homens e não os ensinam a ter responsabilidade em casa costumam ser o Peter Pan. Exatamente. Isso vem da criação. As mães têm ensinado os homens a ser Peter Pan. Só que lembra que é complementar. Aí tem a educação das mulheres também, que as mães e os pais têm ensinado a ser o Andy.
Então, é de ambas as partes isso. Só existe o Peter Pan, gente, porque existe as Wendy, tá? Então, existe isso de ambas as partes. Quem cria o Peter Pan é a educação do pai e da mãe. Quem cria a Wendy também é a educação do pai e da mãe, tá bom? Então, isso não é só dos homens, não. Qual a possibilidade da Sininho se casar com Peter Pan? Acabei de te responder. A Sininho de verdade não vai casar com Peter Pan. Porque a Sininho, ela briga o tempo inteiro lá no filme com Peter Pan, querendo que ele venha assumir o lugar de homem. Uma Sininho de verdade, ela não tem paciência com o Peter Pan. Então, ela ama ele, mas ela sabe que se ela casar com ele, ela vai ter que dar conta da casa sozinha. Ela sabe que se ela casar com ele, ela vai virar mãe dele. Então, aí, gente, tem uma coisa pra contar pra vocês. Às vezes, a gente se acha Sininho, mas lá no fundo a gente é o Wendy. Eu tenho percebido muito isso no meu processo de autoconhecimento. Às vezes eu acho que eu sou livre, que eu sou muito autêntica, mas quando eu começo um relacionamento, logo percebo o relacionamento de Wendy em mim. Então, pode ser que eu me ache uma Sininho, mas eu ainda não sou de verdade. E o outro, ele é uma grande oportunidade de você se conhecer. Se você está se relacionando com um Peter Pan, tem coisas de Wendy aí em você. Se você fosse totalmente uma Sininho, não ia se casar com ele. Um Peter Pan pode crescer ao lado de uma Sininho? Sim, pode. Sabe por quê? Gente, a minha avó tinha um jeito de falar que ela falava assim que a mulher sabe atrair o homem, que a mulher tinha uma coisa para o homem. E na constelação familiar, a gente aprende que quando a mulher vai para o lugar de mulher, rapidamente o homem vem também para o lugar de homem. Então, se eu percebi que eu sou o Wendy e que eu estou no caminho de me tornar uma Sininho, eu não entro no jogo, eu não cuido desse homem como uma criança, eu olho para ele como um adulto, pode ser que ele venha assim pro lugar de homem. Então, lembra que é complementar. Se eu estou agindo no meu adulto e não como mãe desse homem, ele obrigatoriamente vai ter que agir como um adulto. Então, ele vai ter que mudar. Então, pode ser que esse homem mude e venha junto comigo nesse processo de autoconhecimento. Ou pode ser que ele fale, não. Essa mulher, ela é independente. Gente, eu já ouvi isso de homem. Não, eu me lembro que eu comecei a me relacionar aqui com um rapaz. E um dia ele falou pra mim assim que não dava conta de namorar comigo, porque eu era muito independente dele. Quando ele falou isso, eu pensei, o que ele tá querendo? Ele tá querendo um namorado ou uma filha? Então, depende do homem. Se ele tiver consciência e quiser crescer, sim, ele pode vir para o lugar de homem. Para isso, a mulher não pode assumir o lugar de mãe dele. Ela tem que literalmente tratar como parceira, companheira. E ela precisa ser independente e tratar todas essas questões. O medo de ser rejeitada, a insegurança, a necessidade do controle, o sentimento de inferioridade, o cuidado numa tentativa de que ele se torne um homem, tá? Porque aqui eu fico com medo, Alessandra, da ideia que eu disse no início, que a Wendy, ela quer cuidar do homem, do menino, com a ilusão de que ele vai crescer e virar um homem. E aí, então, eu preciso ter cuidado se essa Sininho que vocês estão se referindo não se refere a essa mulher. Que ela quer cuidar dele na expectativa que ele cresça. Mas aqui só é possível esse crescimento a partir do momento que ela não cuida dele. Que ela vem pro lugar de mulher e seja parceira dele, tá? Aí ele pode vir, sim, para o lugar de homem. Deixa eu ver o que mais, hein? Vocês me perguntaram aqui. Gente, eu adoro esse tema. O problema aqui é o trabalho, está sempre em primeiro lugar. Então, é preciso rever aí. Aí, se o homem coloca o trabalho em primeiro lugar e deixa a esposa, ele não quer... É porque, gente, o Peter Pan não quer se envolver com sentimento. Ele não quer se envolver emocionalmente. Eu vou procurar essa cena do filme para mostrar para vocês. Síndrome de Wendy, esse é o livro. E tem o síndrome do Peter Pan também, tá? Que aí conta a versão do homem. A Fabiola acabou de falar disso. Minha dúvida também é essa esfera do cuidar. Qual é o ponto entre o cuidado de mãe e de companheira? Ah, gente, é diferente, né? É isso que eu dei alguns exemplos, né?
A mãe fica pro menino assim, já deu, não bebe mais não. Você percebeu que você tá bêbado? E nananã, e nananã. Ela fica ali, ó, controlando ele. A parceira conta pra ele, amor, viu que você já bebeu demais? E dá outra oportunidade dele escolher e dele tomar a decisão. A mãe, ela dá ordem, a mãe, ela é impositiva, a mãe faz pelo outro, né? E a parceira, ela até sinaliza como adulta e o outro decide o que fazer. É bem diferente cuidado de mãe e cuidado de mulher, né? A mãe deixa... Como que eu posso pensar aqui? A mãe fala, nossa, hoje você tem médico, vou ligar pro médico pra você. E a parceira fala, amor, eu acho que você não tá bem, você precisa marcar um médico pra você. É diferente o cuidado de mãe e o de parceira. A parceira, ela olha pra ele e ela sabe que ele dá conta de fazer. A mãe, não. A mãe faz por ele. Então, é bem diferente o cuidado de mãe e de parceira, tá? Não sei o que você riu aí, Vanessa. Começando a entender aqui. Acho que eu estou na criança, querendo ter atenção e não tenho. Estou sobrecarregada com tantas coisas a fazer. Sinto que a responsabilidade da filha sempre fica comigo. Eu tenho que dar conta. Isso são características da Wendy. Gente, olha, lê comigo pra vocês verem o comentário dela. Muito obrigada. Muito obrigada por... Gente, quando alguém compartilha algo assim, a gente aprende algo sobre nós. E eu tenho um cuidado e um respeito muito grande com quem partilha algo de si aqui. Porque é uma preciosidade, sabe? Porque ajuda nós a entendermos. Tem coisas concretas. Então, olha, uma mulher que quer atenção e não tem, já tá me contando que quando ele precisa, às vezes eu dou atenção pra ele. Mas quando eu preciso, ele não tá me suprindo. Ou seja, possivelmente ele é um Peter Pan e você é uma Wendy. Eu estou sobrecarregada com tantas coisas. Essa frase me faz pensar, é uma Wendy, porque eu não tá tendo uma parceria, não tem um equilíbrio onde eles distribuem a responsabilidade da vida. Quando eu ouço as mulheres me falar, sinto que a responsabilidade da filha sempre fica comigo, eu falo, vocês entendem? Tá vendo aqui a fala dela? Muito obrigada pela sua fala, por exemplificar e me ajudar aqui a buscar exemplos para trazer aqui. Então eu penso, sim, possivelmente você tá tratando seu marido como mãe, ou salvando ou perseguindo, hein, gente? Eu posso perseguir também. Como é que é uma mãe persecutória, que vigia o tempo inteiro, que ensina o que tem que fazer, que fala que tá errado, né? Então, é uma mãe que tá ali no pai crítico negativo, tá? Então, sim, possivelmente você é uma Wendy. Acredito que o cuidar adulto seria o cuidado sobre ter respeito do outro, a fidelidade, o companheirismo, se colocar disponível quando o outro precisar, mas é quando o outro precisar no sentido de troca. É quando o outro precisar que realmente ele não consegue fazer, sabe? Acho que a gente tem um limiar aí que nós precisamos ficar atento. E, gente, lá no fundo da nossa alma, a gente sabe. Nós sabemos. Nós, mulheres, sabemos como o homem tá cobrando um cuidado que você olha e fala, ai, mano, sou mãe dele, eu não tenho filho desse tamanho. E a gente sabe quando a gente faz pra agradar e não por um cuidado adulto. Leia mesmo, gente, leia esse livro, tá? Sim, todas as minhas lives, a intenção é que fique salva no IGTV como conteúdo. Tem gente que tem falando que tá maratonando as lives do IGTV, e a ideia é essa, gente, é deixar conteúdo salvo aqui, tá? Que mais, hein? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida. Perfeita, vou ver de novo e compartilhar. Tanta gente precisa ver, o mundo precisa ver essa live. Nós precisamos cuidar de nós, para que a gente saia dessa história de relacionamento abusivo, gente. Não adianta a gente ficar denunciando. Nós precisamos olhar pra gente e mudar o nosso comportamento, para que a gente tenha relacionamentos mais saudáveis, tá? Quando o Peter Pan se recusa a crescer, a gente que não tá nessa vibe se retira, não aguenta. Exatamente, Rúbia. Uma Sininho, quando ela encontra um Peter Pan, ela conta pra ele, eu tô afim de você, ou eu quero falar de sentimento, eu quero relacionamento sério. E aí, se ele começa a se colocar como menino demais, a Sininho não tem paciência. Ela fala, não, tô fora. E quando ele cuida muito em muitos aspectos, mas em relação às finanças, falta controle. Eu dou completamente independente e bem-sucedida.
Então, pode ser que ele tenha algum tipo de dependência em algumas partes da vida, né? E aí precisa cuidar dessas partes. Tati, coloca nos stories o local onde vende os livros e as capas depois da live, por favor. Eu acredito que esse livro você vai encontrar em sebo, tá? Mas eu vou colocar a capa como dica de livro aí pra vocês lerem, tá bom? Sou o Andy total e o meu parceiro Peter Pan mesmo. Pois bem, gente, é isso, ó. Não vamos olhar pro nosso parceiro e querer que ele mude. Você é um Peter Pan, você tem que mudar. Isso não traz mudança. A ideia é, eu sou o Andy, eu preciso mudar. Eu falo assim, ó. Quando alguém me pergunta, Tati, eu sou o Andy e o meu namorado é Peter Pan, eu preciso terminar o meu relacionamento? Não termine. Porque senão você vai arrumar outro Peter Pan. O que você precisa é trabalhar a sua personalidade, trabalhar o conceito que você tem de você, trabalhar a sua autoestima, trabalhar todas essas questões de agradar o outro, de medo de ficar sozinha, de saber se divertir sozinha, de saber fazer suas coisas sozinha, de ser independente emocionalmente. E aí é o que eu acabei de falar, que acho que a Alessandra perguntou assim, um homem é capaz de crescer quando a mulher tá no lugar de sininho? É. Se eu sou o Andy e eu me torno uma sininho, eu me comporto diferente com o meu homem, ele pode começar a vir crescer comigo. Ou então pode ser que o relacionamento não tenha continuidade mesmo, né? E tem gente que quando ouve eu falar assim, fala, vou preferir ser o Andy o resto da vida. Como sair da posição de Andy para sininho? Trabalhando autoconhecimento, personalidade. Primeira coisa, assistam a live de personalidade e entenda quando eu estou no estado de ego pai, adulto e na criança. Porque na maioria das vezes a Wendy fica muito no estado de ego pai e o homem fica na criança, tá? E aí, então, o que eu preciso fazer? Trabalhar para eu vir para o meu estado de ego adulto. Primeira coisa, autoconhecimento. Trabalhar autoestima. Trabalhar esse medo de ficar sozinha, insegurança, trabalhar a necessidade o tempo inteiro de agradar o outro. Isso é ir para sininho, cuidar disso. A Wendy, ela se vitimiza. Olha o que ele fez comigo, a culpa é dele, eu não tenho carinho, ele não me dá atenção. E a sininho, ela fala, opa, o que eu tô fazendo para que isso aconteça? Onde que eu busco carinho? Ele não tá me dando, eu tô precisando, onde eu vou buscar? Né? Então a sininho, ela tem a autorresponsabilidade, ela não se vitimiza e ela sabe das necessidades dela. A sininho, ela sabe da vulnerabilidade dela, ela sabe da fraqueza dela e ela sabe cuidar disso. Para ser sininho é preciso trabalhar bastante a autoestima e o autoconhecimento. É isso, autoestima e autoconhecimento, cuidar dos nossos medos, das nossas inseguranças. Isso é trabalhar para se tornar uma sininho, tá? Namorei por 11 anos um Peter Pan. Fui morar sozinha e me tornei uma sininho. E terminei o namoro. Não suportei. É isso. Se eu me torno uma sininho, se eu me torno independente emocionalmente, se o rapaz que tá comigo também não cresce, a gente não suporta ficar com ele. Porque aí é um menino pra criar. E quem não é mãe não tem paciência com o menino, não. Um sininho não suporta mesmo um Peter Pan. Que mais? Eu acho que eu me tornei uma Wendy. Eu acho que muitas de nós temos muita parte Wendy, viu, Simara? Eu acredito que a gente precisa se aprofundar disso. E nós, mulheres, precisamos ajudar umas às outras a criar a tal liberdade emocional. Eu quero muito trabalhar isso aqui em mim e quero muito ajudar vocês a viver isso, a se tornar uma sininho. Eu quero uma legião de sininhos aqui comigo. Gente, a sininha, ela tem uma luz própria. Ela não depende do outro para se divertir. Ela é tão alegre. Eu sou apaixonada na sininho. E eu quero ser uma sininho. Eu quero que vocês que estejam aqui comigo sejam uma sininho também, tá? Estou num relacionamento há 6 anos, esperando ele ter independência para que possamos viver isso e me faz uma Wendy? Sim! Aí, Larissa, eu falei agora no começo da live que é assim, ó. A Wendy, ela fica ali na esperança de que ele se torne um homem. Então é aquela verdadeira fase. Eu peguei pra criar. Então isso que você tá fazendo, eu tô aqui esperando ele crescer pra eu ter um homem que eu quero. Então na ilusão de que ele vai se tornar um homem, você tá esperando ele. E isso te faz ser o Andy.
E é uma ilusão, é um tiro no pé, porque os homens não crescem com isso. O que vai fazer ele ser independente é você estar no lugar de mulher. É você trabalhar todas essas questões que nós estamos falando aqui. Meu parceiro pede deve ser até hoje pra eu acordar ele. Cansada demais. Puta merda. Olha pro seu parceiro e fala assim: meu bem, sua mãe não te ensinou quando você era criança, não? Ai, amor, deixa eu te contar. Põe um relógio pra despertar, o celular. Mano, sou sua mãe. Gente, não fala assim rebelde não, viu? Fala com amor. É que eu falo aqui do meu jeito, na brincadeira, pra gente aprender. Mas quem acorda menino pra ir pra escola é mãe. Pelo amor de Deus. Conta pro seu marido. Gente, eu gosto de transar com você. A gente não transa com mãe. Então, pelo amor de Deus, pra gente transar, põe seu relógio pra despertar. Gente, eu falo assim do jeito de exagerar pra gente aprender, tá? Vocês falam com amorosidade, com o mocinho aí, por favor. Senão você vai falar que eu sou doida. O livro chama Síndrome de Wendy. Como a gente aprende a deixar de ser mãe e passa a ser mulher? Tem respondido isso aqui. Não cuidando do homem, né? Nós não somos responsáveis pelo nosso parceiro. E eu brinco e falo, se você tá com muita necessidade de ser mãe, arruma um menino. Se não teve jeito de arrumar um menino, arruma um projeto, arruma um cachorro, né? Mas principalmente, cuide de você. Se eu tô com necessidade de cuidar do outro, é porque talvez tá faltando cuidado comigo. Às vezes eu não tô tendo um cuidado comigo. E aqui, eu vou dar um passo atrás. Se eu ajo como mãe do meu parceiro, tem alguma coisa no meu sistema familiar em relação ao meu pai e a minha mãe que eu preciso colocar em ordem, tá? Lembra, a Wendy, ela aprendeu com a mãe dela e ela tava ali buscando a atenção do pai. Então tem uma coisa atrás disso. Então é trabalhar primeiro personalidade, que eu falo que é autoconhecimento. Porque eu não tô no adulto. Se eu vivo como mãe do meu parceiro, eu não estou agindo em estado de adulto. E a gente começa por nós. Então, gente, a primeira dica que eu vou deixar aqui: assistam a live de estados de ego e aprenda sobre você. Aprenda sobre a sua personalidade. É gratuita essa aula, tá? E quem quiser o link da aula, só me pedir no direct pra você aprender a agir no estado de ego adulto, tá bom? Que mais? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Eu quero ver se eu deixei algumas anotações aqui. Só nos colocamos num relacionamento estando muito carente. Putz, Elisângela, você falou uma coisa importantíssima que eu esqueci de falar. Carência. A carência nos leva a cuidar do outro, a agradar o outro, para eu tentar suprir aquilo que eu preciso. Só que não vai rolar. Então, o que eu preciso aprender? A não estar carente. Tati, como que eu faço isso? Como que eu faço pra eu não estar carente? Eu sei da minha necessidade e eu tenho várias fontes para buscar isso. Então, do tipo, se eu sinto que eu tenho uma necessidade de carinho, de ser amada, para que eu não me sinta carente, eu não posso ter um homem como a fonte de carícias apenas. Eu tenho que ter uma amiga, 2 amigas, 3 amigas, 10 amigas. Eu tenho que ter minha mãe, eu tenho que ter meu trabalho, eu tenho que ter o jogo à noite ali, no jogo de vôlei. Eu tenho que ter minha família, minha avó, minha tia, minha prima, meus primos, amigos, homens que me dê carícias, que não sejam sexuais. E aí eu não me sinto carente. Quando eu estou carente, gente, a carência é uma coisa extremamente... é o caminho para entrar num relacionamento dependente. Eu diria assim, se você tá carente, nem encontra seu homem hoje. Você precisa estar cheia. Você precisa se preencher do amor e de se sentir amada. Aqui, ó. Com você, o seu adulto precisa cuidar da sua criança. A carência nos coloca em relacionamento abusivo. A carência nos coloca como Wendy, porque eu vou fazer para que eu consiga receber. Eu vou agradar ele, para que ele me ame, porque eu tô precisando de amor. E aí vai ser foda, né? Quando no estamos carentes, a chance de ser Wendy, cobrar atenção é muito grande, é total. Assim, o relacionamento terá grande chance de ser infantil e um pouco promissor. Total, Elisângela, falou tudo. Tô até orgulhosa de você pela sua fala. Eu já vi que sou o Wendy, mas eu quero mudar. Gente, depois que a gente se torna uma sininho, o relacionamento fica tão gostoso, preenche tanto, é tão verdadeiro, que a gente nunca mais vai querer ser um Wendy. A gente nunca mais vai querer cuidar do homem. Gente, na verdade, uma mulher que é um homem. E é gostoso ter um homem do nosso lado.
tá? Então, vamos todo mundo aí trabalhar na busca dessa liberdade emocional. Regina, minha supervisora, um beijo grande pra você. É possível ser realmente feliz sendo Andy e Peter Pan? Larice, eu não sei se é possível ser feliz, mas é possível viver o resto da vida sim, que é complementar, sabe? Então, e ali fica estabilizado. Eu tenho uma imagem no Instagram que é assim, nem tudo que se completa é bom, que é um negocinho de laranja e a laranja pra espremer, sabe? Então, eu não sei se é possível ser feliz num relacionamento onde que um é o Andy e o outro é o Peter Pan. Mas que tem muitos relacionamentos que vivem a vida inteira assim, porque aí eu vivo na insatisfação, eu vivo não tendo o que eu preciso, mas eu também não acredito que é possível mudar, eu culpo o outro. Quem não conhece um casamento que vive a vida reclamando? Quem não conhece pessoas que... Gente, é a maioria das pessoas que não acreditam em relacionamentos felizes. E fica ali achando, é isso mesmo, relacionamento. Então, eu diria assim, eu não sei se é possível viver feliz, mas é possível viver ali, ó, um complementando a patologia do outro, sabe? Esse movimento de sair desse papel é bem difícil, eu diria exaustivo. Eu diria o contrário, Dilene. É difícil, exige trabalho. O processo de autoconhecimento, de mudança, exige trabalho. Mas eu diria que isso tá na nossa alma. E é o autêntico, é o verdadeiro. Então, é trabalhoso, mas não é difícil. Mas que dá trabalho, dá. Dá trabalho mesmo. Nós temos que mexer em coisas nossas para conseguir esse processo. Mas, gente, o cume da montanha é tão lindo. O amor verdadeiro é tão lindo. Um relacionamento leve é tão gostoso. Viver a intimidade de verdade, onde que eu posso cuidar do outro e saber que ele vai cuidar de mim. Que ele vai ser meu parceiro, que a gente vai dividir a vida. Que vai ter uma troca, um equilíbrio. Ai, é gostoso demais. Quem é que não quer esse trabalho pra viver isso? Eu quero. Eu fico lembrando assim, ó. Uma vez, eu fui pro norte, conhecer a terra do meu avô. E lá tinha uma montanha pra subir, uma serra. Eu não tô me lembrando do nome da serra. As minhas primas lá do norte sempre estão aqui nas minhas lives. Se alguma delas estiverem aí, me lembra o nome da serra. Minha madrinha também tá aí. Mas tinha uma serra pra subir lá. Gente, foi o cão subir essa serra. Jesus amado. Era muito tenso. Só que na hora que chegou lá em cima, a vista era tão linda, tão gostosa. Uma sensação de liberdade, de plenitude, de conexão com Deus, com a vida. Deu muito trabalho, mas eu subi a montanha. E assim eu penso que é esse processo de autoconhecimento e da cura. Dá muito trabalho. Mas na hora que você tá vivendo um relacionamento gostosinho, de troca, sem aquele esforço, onde que você dá e recebe amor. Olha aqui, tem algumas características de um relacionamento assim. Onde que dá e recebe esse amor. Onde tem tolerância e empatia. Onde tem confiança de ambas as partes. Onde tem desenvolvimento pessoal e crescimento dos dois. Onde tem participação dos dois na vida de ambos. E de responsabilidade de ambos, aonde tem realismo, intimidade, de verdade, autorresponsabilidade, liberdade de ser quem eu sou. Ah, gente, é gostoso demais. Eu topo esse trabalho. Quem topa? Não é difícil, é trabalhoso. E é trabalhoso porque depende da gente. Depende da gente cuidar dos nossos traumas. Depende da nossa postura. E na maioria das vezes o que a gente quer é que o outro mude. Na maioria das vezes a gente quer encontrar um outro pronto. E isso não é possível. Todo relacionamento saudável e feliz é construído pelos dois, tá? Façam o curso 101 com a Tati, meninas. Me ensinou tanto. Nossa, eu tenho 2 grandes surpresas pra vocês. Eu tenho algumas pessoas me pedindo o curso 101 antes de virar o ano. E eu acabei de arrumar na minha agenda um jeito de dar uma turma de 101 esse ano ainda. Vai ser ali nas 2 semanas de dezembro. Quem tiver interesse, me manda um direct.
O 101 é um curso introdutório da análise transacional, é psicologia para todos, onde a gente aprende a entender como eu me comporto, quem sou eu e compreender o comportamento do outro e o meu comportamento. E o 101, análise transacional, nos dá muito direcionamento para mudança. Então, Rúbia, se você tiver quem indicar aí, me manda depois que eu vou fazer uma nova turma agora. E eu tenho uma outra surpresa pra vocês, que já já eu conto pra vocês. Oi, Ju! Alessandra, eu é a primeira. O que é o 101? Dilene, o 101 é um curso introdutório da análise transacional. A análise transacional é uma abordagem da psicologia, onde que a gente acredita que psicologia é para todo mundo. Então, é um curso de autoconhecimento, é o Psicologia para Todos, vamos dizer assim. É um curso onde que nós vamos passar pelos conceitos da análise transacional. Eu quero ser a primeira a me tornar uma sininho. Bora! Essa é minha madrinha que tá dizendo aí. Nunca pensei que eu era o Andy, quero virar sininho. Gente, vem comigo. Eu fico empolgada quando eu vejo. Vamos todo mundo junto esse mês. Quero muito construir muitos conteúdos para que a gente chegue até o máximo aí possível virar sininhos. Eu tô nessa esperança dele virar homem. Fudeu, tá perdendo tempo. Vire você uma sininho. Não queira mudar o seu homem, mude você. Uma dica extremamente importante da nossa live. Não queira mudar o seu homem. Mude você. Ele é que acompanha a mudança e venha junto, tá? Já namorei um Peter Pan, não dei conta, pulei fora. Peter Pan já devolve pra mãe desse cuidar. Eu falo disso pro meu marido. Não sou sua mãe. Já tem 2 pra cuidar. Isso mesmo. Eu já falei que eu não sou mãe dele. Não adianta. Acho que falta agir. Exatamente. Falta agir. A mudança tem que ser em você. Quem tá esperando a mudança do homem tá na primeira característica da Wendy que eu falei. E não resolve. Eu não lavo nem as roupas do meu marido. Eu sou mais pai do que mãe. Não precisa ser tanto não, Mila. Pode ficar no lugar de mulherzinha, tá? Que mais? Parabéns, querida, que bom. Gente, tem um monte de comentário aqui. Como agir quando o homem é trabalhador e determinado, mas não tem um retorno financeiro suficiente para assumir um casamento? Putz, tem um trem errado aí. Se o cara é trabalhador e determinado, não tem retorno financeiro, ele tem alguma questão aí para não estar dando conta da vida. E como que a gente age? A gente deixa ele cuidar disso. Porque senão você vai entrar no lugar de mãe. Meu marido entendeu depois de 8 anos que ele é carente, que precisa de terapia. Agendou para esse mês. Senhor, obrigada. Amém. Isso mesmo. Eu vou mudar. Vamos juntas. Eu amo a análise transacional e mudou minha vida. Mila, você não fez o 101 ainda, né? Vou colocar seu nome aqui. Todas sininhos, isso mesmo. 33 anos e agora minha revolução, isso mesmo. Carol, chegou agora? Depois você assiste a live pra você contar pra gente se você é sininho ou Wendy. Gente, eu acho que são isso que eu queria contar pra vocês sobre a Wendy e a sininho. Leiam o livro, os conteúdos desse mês vão ser baseados nisso que eu discuti com vocês. E eu preciso que vocês conversem comigo e me contem para que eu traga conteúdo relevante. E eu tenho uma mega notícia para você que está aqui. Todo o nosso relacionamento depende do relacionamento que a gente tem com o nosso papai e com a mamãe, certo? Todas precisamos cuidar do relacionamento que nós temos com a nossa mãe. É o primeiro relacionamento que nós temos na vida. É a primeira dependência emocional da qual nós temos. E simplesmente, se eu não cuido disso, eu vou transferir o que não tem resolvido com a minha mãe para o relacionamento para com os homens. E como eu disse para vocês, todos nós temos traumas a ser cuidados. Pode ser, inclusive, amor demais. Quem aqui já viu a história de eu contar que eu achava que eu não tinha problema com a minha mãe. E por quê? Porque eu nunca tive grandes brigas. Quando eu conheci a constelação e a análise transacional, eu descobri que grande parte da minha dependência dos homens tinha a ver com relacionamento com a minha mãe. E eu tenho um curso, Jornada Sistêmica de Conexão com a Mãe, que são 21 módulos, trabalhando essa primeira relação. E tá lá no Hotmart.
Esse curso, já mais de 600 pessoas participaram no ano passado e foi transformador. Esse ano já deu mais de 100, se eu não me engano, que participou. E como nós estamos no mês da Black Friday e todo mundo gosta disso, de desconto, vai ter a Black Friday do curso Jornada Sistêmica da Mãe, realmente com 50% de desconto. Então, já vai estar aí no Instagram. E se eu fosse você, eu aproveitava e comprava, porque a jornada está linda. É um curso online no Hotmart, onde você pode fazer no seu tempo, com teoria, muito exercício, porque eu sou muito de fazer exercício, música, filme, muita coisa para você trabalhar a sua relação com a sua mãe. Eu diria que é o ponto básico. Quem não fez a jornada sistêmica de conexão com a mãe, agora é a hora, porque tá com 50% de verdade. Então, ó, a Alessandra tá falando aqui, eu fiz esse curso e mudou minha vida. Gente, eu achei tanta gente que mudou a vida, mudou a minha vida, a jornada sistêmica de conexão com a mãe. É um curso lindo. E se alguém perguntar por onde eu começo, começa por ele, tá? Achei interessante essa coisa dele ser trabalhador, mas não ganha o suficiente para se manter. Não é meio estranho isso? Será que é porque gasta mais do que ganha? Não tem o bendito controle financeiro? Ou porque pode ter aí algumas coisas relacionadas até do tipo assim, ó. Eu não dou conta de manter uma família, por isso eu não preciso crescer, né? Pode ser, inclusive, uma desculpa. Então, na verdade, a gente precisa analisar caso a caso. Mas é muito estranho mesmo. Uma pessoa que é trabalhadora, gente, lógico que dá conta de uma família, né? Então, o detalhe. Quando pensa assim, dar conta de uma família, não é dar conta dele e da mulher, não. Lembra que o casal é duas pessoas independentes, tá? A gente não pode... Não quer dizer que ele tem que dar conta de mim enquanto mulher, né? Eu vou ajudar ele. Então, a gente vai casar, nós dois vamos juntos. A família é minha e sua. É eu e você que vai dar conta, né? Então, tem um monte de coisa aí que nessa fala não tem muita coerência, que precisa ser analisada, tá? Não consigo terminar o curso de conexão com a mãe. Larissa do céu, me conta lá depois no direct o que acontece que você não consegue, onde é que tá travado, pra eu te ajudar, tá? Eu quero que você termine. Me conte onde travou. Gente, alguém falou aqui pra eu falar das mais características da Sininho. Nosso tempo acabou, eu tenho um cliente agora mesmo. Mas as minhas lives desse mês, os conteúdos vão ser pra falar disso. Então, eu preciso que vocês vão se conversando comigo para eu trazer esses assuntos aqui. Esse é o assunto-chave desse mês. Eu quero me tornar uma Sininho e eu quero que vocês venham comigo nisso, tá bom? Então, o mês inteiro nós vamos falar disso. Eu vou trazer mais sobre a Sininho, mais conteúdo da Wendy. Participem comigo, deixem comentários, compartilhem com outras pessoas para que a gente possa juntos aprender e a crescer e a viver relacionamentos saudáveis. Então, 2 presentes eu trouxe hoje na live para vocês, hein? Black Friday da Jornada da Mãe. Fiquem atentas aí, já vai estar no Stories. 50% de desconto de verdade. E o 101, que eu vou fazer uma turma antes de fechar o ano. Fechou? Nossa senhora, falei demais. Gente do céu, 1h10. Vamos combinar que quem tiver alguma dúvida do assunto, me manda, por favor, no direct para que eu construa conteúdos em cima da dúvida de vocês, tá? Com certeza eu vou deixar salvo. Com certeza. Eu aprendi muito. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Bora trabalhar aí, fazer nossa segunda à tarde render. Flávia, Elisângela, tem um monte de cliente minha aqui. Tem outras pessoas que ainda vão ser minha cliente. E, gente, olha só, eu acredito que ser minha cliente é estar aqui no Instagram também. Aqui já começa a terapia, psicoeducação. A psicoeducação já é um momento de transformação e de ser... e de cuidado. Seres Sininho, isso mesmo, vamos todo mundo ser Sininho. Isso mesmo, todo mundo queremos ser Sininho. Gente, muito bom vocês. Eu que agradeço. E ó, quem tiver interesse no 101 me manda um direct. E já tem aí a Black Friday, tá? A Black Friday aí da Jornada da Mãe.
Isso mesmo, madrinha. Corre lá pedir voto aí pra fazer o seu projeto dar certo. Beijo, gente. Bom dia pra vocês. Eu fico vendo vocês falar tchau aqui. Quero ficar aqui conversando, mas nosso tempo já deu. Beijo, beijo, beijo. Vou encerrar aqui.